O que é pecado, você tem que afastar da sua vida 100% do tempo, 24 horas por dia. Cai fora daquilo ali que não é bom para você. Há coisas que não são pecado, mas elas não caem bem dependendo do momento. Aí a analogia que eu ia fazer era com roupa. Sair pelado na rua não faz sentido, é loucura. É atentado ao pudor, eu vou ser preso, não tem sentido nenhum. Então está fora. Vir com essa roupa para cá, beleza, a roupa que eu vesti e tudo mais. Agora, se eu estiver numa praia, um marzão lá, a roupa que eu tô aqui não é adequada. Ela vai botar um short, uma sunga, uma coisa assim. Se eu tiver uma temperatura de 20 graus abaixo de zero, nenhum de nós estamos com a roupa adequada para aquela temperatura. Essa roupa é errada? Não, mas para aquela temperatura não é adequada. Então, na vida, nós temos que separar coisas que são pecaminosas, tirar fora, 100%, e coisas que, dependendo da situação, não são adequadas para aquilo ali. Aí eu falei que eu, por exemplo, você viu lá, eu tenho o costume de guardar o sábado. É um dia da semana onde determinadas coisas que não são pecado. Não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado trabalhar, não é pecado estudar, não é pecado. Só que, naquele dia, para ter uma comunhão melhor, eu evito aquelas coisas. O sábado não é o dia que eu vou fazer meu supermercado. Não é o dia que eu vou pintar minha casa. Eu tenho outros dias para fazer isso. Para filhos, melhor ainda, família, é que é dia que você vai estar com a família, vai para a igreja, adora a Deus, ensina as crianças o princípio, à tarde vai para o meio da natureza, descansa, recarrega suas energias, adora o Criador, testemunha que você adora a Deus, para depois, no domingo em diante, você estar preparado para as outras coisas. Então, são várias práticas que nós temos de coisas, além do jejum, que a gente deixa, ou porque é pecado, eu não quero saber disso na minha vida, ou porque não é bom para aquele momento. Aí eu volto à analogia do atleta. Ele pode, de repente, tomar um café. Mas na época do treino, é melhor evitar a cafeína. Porque aquilo, pegando o que o Thiago falou, aqueles alimentos que no dia a dia ele usa, no dia da competição, podem ferrá-lo. Tá certo? Lembrando que, para terminar, outra ponderação importante, não é uma questão humanista. Não é uma questão que eu vou fazer para provar. Não. E nem vai fazer para provar nada, porque é humanista, e nem vai fazer para ganhar o céu. A gente não vai fazer isso para ganhar o céu. Você vai fazer porque você ama a Deus. É como você está com um cônjuge ou com um filho. Você não trata bem a sua esposa para ganhar o amor dela. Você a trata bem porque você já a ama e ela te ama em volta. Você não fica assim, olha, eu vou levar flores hoje para casa, porque hoje eu vou levar flores para ela poder dormir comigo e fazer sexo comigo. Não, isso é barganha, tá com problema na relação. Você vai levar flores independente de ter sexo ou não ter. Você vai levar flores por quê? Não tem o porquê, porque eu amo, deu vontade, vou levar flores, acabou, só por isso. Então com Deus é a mesma coisa, eu não vou fazer jejum para ganhar o céu, eu não vou fazer caridade para fazer isso, eu vou fazer porque eu amo. Simples assim. Galera, a parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo, ela está em Lucas. E Jesus conta o seguinte, para quem não conhece, vou resumir aqui. Certo pai tinha 2 filhos. E eu acho que essa parábola tem tudo a ver com o Primocast, porque ela conta de negócios, de família e tudo mais. Certo pai tinha 2 filhos. O mais moço chegou para ele e falou assim, pai, eu quero a parte dos bens que me compete, eu quero a minha parte na herança da família. E o pai dividiu os bens entre o filho mais moço e o filho mais velho. O filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todo o recurso da família, todos os dividendos. Ele gastou todo o dinheiro que o pai tinha dado, com mulherada, bebida, balada, droga, tudo que você pode imaginar. Depois que ele gastou tudo, veio àquela terra uma grande fome. E esse filho, agora desesperado, correu para alguém lá, pedindo um emprego, ninguém dava nada para ele. Aqueles amigos da farra, quando ele tinha dinheiro, caíram fora. E ele foi morar no meio dos porcos. Foi a única coisa que ele conseguiu. Um cara falou assim, olha, eu deixo você morar com os porcos e quando eu jogar comida para os porcos, você briga com os porcos e pega um pouco de comida para você. E lá no meio dos porcos, aquele filho pensou, gente, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância e eu aqui morro de fome? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levantar, eu vou para o meu pai e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim pelo menos um funcionário da sua empresa. E ele levantou e foi para a casa do pai. Quando o pai o viu ao longe, o pai correu, o abraçou, o beijou, colocou um anel no dedo dele, sandálias nos seus pés
e começou a festejar. O filho mais velho, aquele lá do começo da parábola, estava trabalhando, e quando ele chegou à porta, ele escutou o som das músicas, das danças, perguntou: o que é isso? O seu irmão voltou e o seu pai o recebeu com alegria. Indignado, ele não queria entrar. O pai saiu da festa e foi até o portão conversar com esse filho mais velho. Meu filho, era importante que nós comemorássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí, eu contei a parábola para o pessoal aqui, Tiago. Essa parábola, ela me levanta várias perguntas. Já que eu estou no PrimoCast, a primeira pergunta que essa parábola me levanta é o seguinte: pô, que sacanagem. Porque o filho empreendedor foi o que ficou em casa. Injusto, parece injusto. O vagabundo que perdeu tudo é que vira o herói. Tanto é que a parábola leva o nome dele, a parábola do filho pródigo. Sem contar que pródigo significa gastador. Pessoa que gasta sem pensar, e perdulário. Não faz sentido. Outro problema da parábola. Jesus esqueceu de contar o final dela. Porque ela termina com o pai deixando a festa lá dentro e vindo até a porta, tentando convencer o mais velho a entrar, e não fala se ele entrou, se ele não entrou. Aí quando a gente analisa essa parábola dentro de todo o escopo de Lucas, ou seja, quando você vai a todo o capítulo onde essa parábola está escrita, você descobre uma coisa formidável. Depois você pode ver com calma na sua casa Lucas capítulo 15. Na verdade, essa parábola do filho pródigo é a sequência de 3 parábolas, é uma trilogia. Tudo começa assim. Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então a cena é o seguinte: lembra que a gente descreveu lá no início como é que era uma casa, que Jesus até nasceu na manjedoura lá em Belém? A galera lembra? Sim. Tinha um cômodo aqui da família, um quarto de hóspedes, embaixo aqui ficava o pátio com os animais, e a maior parte da relação social das famílias era no telhado das casas por causa do calor. Então, quem comia no alto de um telhado era visto por quem passava aqui na rua. Então os fariseus, passando aqui na rua, olharam lá para o alto e viram lá em cima do telhado da casa Jesus comendo com publicanos e pecadores, e começaram a reclamar: esse aí come com publicanos e pecadores, recebe esse pessoal, está errado. Começaram a gritar. Jesus sai de lá de cima, desce as escadas, deixa os publicanos e pecadores lá na mesa, desce, vem até a porta e fala com eles assim: vocês estão chateados? Eu vou contar 3 historinhas para vocês. Aí ele conta primeiro a história de uma ovelha que se perdeu. Ele fala assim: um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma ovelha, largou as 99 seguras aqui e foi para o deserto atrás daquela que tinha se perdido. Quando achou, ele ficou feliz. Pois assim também é no céu. Há mais festa por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Vou contar outra historinha para vocês. Uma mulher tinha 2 moedinhas. E para quem não conhece o contexto, essas moedas eram o seguro de vida da mulher, tá? Não vou entrar em detalhe não, mas perder aquela moeda era perder a apólice de seguro de vida dela. O marido morreu, o que ela tinha era aquilo. Aí quando ela perdeu uma das moedas, ela varreu desesperadamente a casa dela até achar a moeda dentro de casa. Quando ela achou a moeda, ela ficou tão feliz que foi comemorar com as amigas. Aí Jesus repetiu: assim também é no céu. Há muita felicidade e festa por alguém que estava perdido e se acha. Aí vem a trilogia. Agora eu vou contar uma outra parábola para vocês. A parábola de um pai amoroso e 2 filhos perdidos. Como assim? A primeira parábola trazia... A primeira parábola... a parte de Jesus batendo nos vendilhões é depois. A primeira parábola era a parábola de um animal perdido fora do rebanho. Correto? O animal sabia que estava perdido, porque o animal sabe quando está perdido. O cachorro, você tem um cachorro lá, se o seu cachorro se perder, ele sabe que está perdido, tanto é que ele tenta voltar para casa. Então tem a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido. Na segunda parábola da moeda, eu tenho a realidade de alguém que estava perdido dentro de casa, porque a moeda foi perdida dentro de casa. E moeda é um objeto, moeda não sabe que está perdido. Então se na primeira eu tenho alguém perdido fora e que tem a consciência que está perdido, na segunda parábola eu tenho alguém perdido dentro e que nem sabe que está perdido. E na terceira parábola, chamada parábola do filho pródigo, que eu prefiro chamar de a parábola do pai amoroso e os 2 filhos perdidos, você tem a realidade
do filho pródigo, que à semelhança da ovelha, estava perdido fora e sabia disso, e o filho mais velho, que estava perdido dentro de casa e nem tinha consciência disso. E no final dessa parábola, Jesus, de maneira magistral, ele termina a parábola do filho pródigo falando que o pai estava à porta, tentando convencer o filho mais velho a entrar e comemorar com ele. Jesus estava onde? À porta de uma casa, conversando com escribas e fariseus, tentando convencê-los a entrar e comemorar com os publicanos e pecadores que estavam lá dentro. Cara, que incrível, Eu dei né? só um resumo, assim, pra você ver a profundidade dessa... Sim. Não, é muito profundo. Cara, o que eu tiro do filho pródigo, assim... Nossa, é que tem tantas coisas. E o que você falou agora foi tão profundo, porque quando ele falou isso, ele começou a falar sobre essa parábola, me corrija se estiver errado, porque ele estava falando com os fariseus, né? Exatamente. Foi uma grande indireta para os fariseus, né? Você tinha saído na hora, assim, ele estava comendo com publicanos e pecadores no alto de uma casa. Perfeito. Aí os fariseus passaram aqui na porta e começaram a reclamar. Esse cara aí fala que é santo, mas ele está recebendo pecadores e comendo com eles. Perfeito. Jesus deixou os publicanos e pecadores lá em cima, desceu a escada, veio até a porta dessa casa e contou as 3 parábolas para eles. Sim. Sendo que a terceira termina com uma cena idêntica àquela em que ele estava. É muito sábio. O que eu tiro do filho pródigo aqui são 2 coisas. Primeiro, quando o filho ele quer antecipar a herança, né, ele pega essa herança, ele vai para a cidade, né, e aí simboliza a gente indo sem conhecimento, com excesso de confiança, um pouco de ganância, querendo curtir a carne, aí você vai curtir, vai beber. Irresponsabilidade, né? E chega uma hora, e aí você tá cheio de amigos, tá todo mundo junto, você tá com grana, todo mundo tá curtindo com você, aí começa a acabar o dinheiro, ele perde as amizades, perde todo mundo, começa a ficar sozinho e se vê, cara, trabalhando num chiqueiro lá, né? Perto dos porcos, e para os judeus isso daqui era uma humilhação incrível, né? E aí, aqui vem um momento onde todos passamos, e muito, que é o momento onde você se arrepende, mas você fica envergonhado. Porque como que o diabo funciona, né? O diabo ele pega o seu erro, aí ele expõe seu erro, te faz sentir envergonhado pelo seu erro, te faz sentir medo de expor seu erro, e aí você às vezes nem para Deus você tem coragem de pedir perdão, porque você fica tão envergonhado, e aí você guarda isso como um segredo dentro de você, e aí quanto mais tempo aqui dentro, mais enraizado, mais difícil de sair. E naquele momento onde o filho pródigo tinha antecipado a herança, ido curtir sozinho e viu que tinha dado problema, ele percebe isso, ele fica envergonhado e com medo de voltar. Né? Ele fica, meu Deus, quando chegar, como que vai ser? Como que meu pai vai me receber? Será melhor trabalhar lá, lascado, do que aqui? E aí o pai tá de braço aberto, né, cara? Até o pedido dele casa com o que você está falando, que ele fala o seguinte: direi a meu pai, Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim apenas um dos teus trabalhadores. E em grego tem 3 palavras para trabalhador, ou escravo, ou servo. Você tem a palavra doulos, você tem a palavra mistios, e você tem a palavra paides. Paides era um trabalhador doméstico que era quase como um filho adotivo da família. Sabe aquela pessoa que vai crescendo ali com a família, que está há muitos anos ali na família? É o paides. O doulos é o servo de um modo geral. E o mistioi é aquele que só trabalha pela diária. Ele não é um funcionário do PrimoCast, não. É o cara que você contratou só para consertar a lâmpada ali, ele vem, conserta a câmera e vai embora. Frila. Pronto. Frila. Ele pediu para ser um frila. Eu não quero nem continuar morando, eu só me dar um dinheiro mais e ainda vou continuar. Não é nem que eu quero, é que eu não mereço. Eu não mereço. Aí esse lance do pai abraçá-lo, isso é incrível, porque no Oriente Médio, um homem de idade não corre. É desonroso. Sim. É muita humilhação. E a Bíblia fala que quando o pai o viu ao longe, o pai correu ao seu encontro. Por quê? Se o filho viesse andando e passasse pelos funcionários do pai, pela cultura do Oriente Médio, eles iam bater nele, não iam deixar ele chegar na casa grande. Porque eles não iam deixar. O pai correr, o pai assumiu para si uma humilhação para que o olhar dos outros voltasse para o pai, não para ele. E o pai o abraça e o beija. Então só pode beijar no rosto. Sim. Só pessoas iguais se beijam no rosto. Cara, assim, mas o aprendizado prático disso é assim, ó, não seja um refém, um escravo do erro que você cometeu. Né? Não esconde o seu erro.
pede perdão, que é perdoável, né? Dá luz ao problema. E se não se transforma isso aqui em algo que fica tão enraizado que você nunca mais consegue tirar de dentro, ou é cada vez mais difícil, é pedir desculpa rápido, é se arrepender rápido, é mudar rápido, né? Deus está sempre disposto a te perdoar, sempre. Só que não é que você não vai ter consequência pelo pecado, você vai ter, mas cara, ele vai te perdoar, você vai ser perdoado, né? As pessoas às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar tão assim que falar, ai cara, aí eu não vou nem na igreja, aí você não vai na igreja. Você, você fez uma besteira e você fala, não, mas não vou, que cara que eu vou lá na igreja, né? Então você fica assim, aí você vai se enganando, fugindo, e é péssimo, né? E outro aprendizado é sobre o seguinte, tem um tempo para errar, né? Então, um tempo para errar. Pô, Moisés lá, quando ele erra no final, putz, ele paga um preço muito alto, né? Altíssimo. Altíssimo, né? De não entrar na Terra Prometida. E aí você, quando erra no começo, é mais fácil, né? Porque a responsabilidade é menor. Então você é uma criança, você vai errar várias vezes, né? Aí você já é um adulto no final da vida, cara, a sua responsabilidade é maior, né? Por isso que eu acho que a gente precisa experimentar muito quando é cedo, tomar mais risco quando é cedo, porque a responsabilidade vai chamando, a consequência do erro vai ficando cada vez maior. Né? Ele errou na cidade, perdeu e voltou. Ah, que legal. Agora imagina o erro de muitos. Tem muita gente que segue a parábola do filho pródigo só até a hora dos porcos. Sabe qual que é o grande problema de muita gente que talvez está assistindo a gente? Ele ele sai dali do chiqueiro, trabalha um pouquinho mais, arruma um dinheiro, volta pro chiqueiro, Nossa, é verdade. pinta o chiqueiro, põe um quadro de lar docilar no chiqueiro, É verdade. passa perfume nos porcos. Só que o chiqueiro continua sendo chiqueiro. É verdade. Ele não, para ele realmente encontrar a cura, ele tem que levantar e voltar para casa do pai. Transformar chiqueiro em lar não resolve o problema. Mas tem muita gente que não, tá mal, mas eu vou arrumar o chiqueiro e vou ficar por aqui mesmo. Eu passo um perfuminho no porco, já tô acostumado com a lavagem e tudo mais. Você tem que sair dali. Tem que ser Você chiqueiro. tem que voltar para casa do pai.